Continuando a análise do Código de Processo Civil de 2015, temos aí o artigo 6º, que diz o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, está dizendo aqui que todos os sujeitos do processo devem cooperar, então é importante a palavra cooperação, entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então a ideia é ter uma decisão de mérito justa e efetiva em um tempo razoável com a cooperação dos sujeitos do processo. Então são esses tópicos aí. Sujeitos do processo devem cooperar para obter o tempo razoável de uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, basicamente, o que diz? Todos os sujeitos do processo devem ajudar, devem cooperar, devem colaborar para que o processo termine com uma decisão justa, que trate do conteúdo discutido, no caso o mérito, e que seja cumprido de fato, que seja efetiva em um tempo razoável. Temos então expresso aqui no artigo 6º o princípio da cooperação. O princípio da cooperação está previsto aí no artigo 6º. Temos várias relações entre os sujeitos aí do processo. Temos a relação entre as partes e o juiz, a relação entre o juiz e as partes e a relação entre as duas partes. A relação entre as partes e juiz basicamente diz que a colaboração das partes com o juiz ela decorre naturalmente do trâmite processual. Normalmente o juiz exige alguma coisa e as partes cumprem. Da mesma forma, o juiz em relação às partes, temos três vertentes aí em que o juiz pode colaborar em relação às partes. Primeiro, o dever de esclarecimento, ou seja, o juiz pede às partes para esclarecer alguma situação, dando aí essa oportunidade aí de cooperar. Da mesma forma, o dever de consultar, ou seja, o juiz ele consulta as partes antes de decidir alguma coisa. E por último, o dever de prevenir. O juiz ele aponta as deficiências e pede as correções do processo, para que se evite aí a extinção do processo e o julgamento do mérito, né? E por último, temos a relação entre as duas partes, entre as partes versus as partes, que é difícil de dizer, de imaginar a situação em que uma parte contrária ela favoreça a outra com a sua não resistência ou a sua não reivindicação de algum direito, visando cooperar com a parte adversária, o que é complicado, é difícil em termos processuais. Então são essas relações que tem aí do artigo 6º, o princípio da cooperação. Todos devem cooperar para que o processo tenha um fim com a decisão de mérito justa e efetiva.